Questão 1. A. Descreva a estrutura básica de uma célula eucariótica e dê exemplos de células eucarióticas. Resposta. A célula eucariótica tem um núcleo que contém o material genético, membrana plasmática, citoplasma e organelas. Exemplos de células eucarióticas são células animais, como células musculares e células nervosas, e células vegetais, como células do caule e células da folha. B. Explique a função das mitocôndrias na célula. Resposta. As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de energia na célula. Elas realizam a respiração celular, que converte a glicose em ATP, adenosina trifosfato, a forma de energia usada pela célula. Questão 2. A. O que é a meiose e qual é a sua importância para a reprodução sexual? Resposta. A meiose é um processo de divisão celular que ocorre nos gametas, células sexuais. Durante a meiose, o número de cromossomos é reduzido pela metade, resultando em células filhas haploides. Isso é importante para a reprodução sexual, pois quando um espermatozoide e um óvulo se unem, eles formam um zigoto com um conjunto completo de cromossomos. B. Explique a diferença entre a meiose e a mitose. Resposta. A mitose é um processo de divisão celular que ocorre em células somáticas, células não sexuais. Durante a mitose, o número de cromossomos é mantido constante e as células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe. Já na meiose, o número de cromossomos é reduzido pela metade e as células filhas são geneticamente diferentes da célula-mãe e entre si. Questão 3. A. O que é o ciclo celular e quais são suas fases? Resposta. O ciclo celular é o processo de crescimento e divisão celular. Suas fases são interfase, G1, S e G2, e mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. B. Qual é a função do ponto de checagem G1? Resposta. O ponto de checagem G1 verifica se as condições ambientais e nutricionais são favoráveis para a célula entrar na fase S do ciclo celular e iniciar a replicação do DNA. Se as condições não forem adequadas, a célula pode permanecer em G1 ou entrar em um estado de repouso chamado G0. Questão 4. A. O que são ribossomos e qual é a sua função na célula? Resposta. Ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Eles são compostos de RNA ribossômico e proteínas e podem ser encontrados no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático rugoso, RER. B. Descreva a diferença entre uma proteína integral e uma proteína periférica da membrana plasmática. Resposta. As proteínas integrais são inseridas na membrana plasmática e atravessam completamente a bicamada lipídica. Já as proteínas periféricas ficam localizadas na superfície externa ou interna da membrana e não atravessam completamente a bicamada lipídica. Questão 5. A. Explique a diferença entre os tipos de transporte passivo e ativo na célula. Resposta. O transporte passivo ocorre quando as moléculas se movem de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração, sem a necessidade de gasto de energia. Exemplos incluem difusão simples e osmose. Já o transporte ativo requer energia celular, ATP, para mover as moléculas contra um gradiente de concentração, como na bomba de sódio-potássio. B. O que é endocitose e qual é a diferença entre a endocitose mediada por receptor e a fagocitose? Resposta. Endocitose é o processo pelo qual a célula engloba substâncias do meio extracelular em vesículas de membrana. Na endocitose mediada por receptor, a célula reconhece e seletivamente engloba moléculas específicas que se ligam a receptores de membrana. Na fagocitose, a célula engloba partículas maiores, como bactérias e restos celulares, em vesículas chamadas fagossomos. Espero que essas questões ajudem no seu aprendizado de biologia celular.
User. Mais. ChatGPT. Claro, aqui estão mais algumas questões. Questão 6. A. Explique a importância das proteínas na célula. Resposta. As proteínas são fundamentais para o funcionamento da célula, sendo responsáveis por diversas funções, como catalisar reações químicas, enzimas, transportar moléculas pela membrana celular, fornecer estrutura e suporte para as células, atuar na comunicação entre as células e formar os músculos. B. O que é o retículo endoplasmático e qual é a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e liso? Resposta. O retículo endoplasmático é uma organela que está envolvida na síntese, modificação e transporte de proteínas e lipídios. O retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos à sua superfície e é responsável pela síntese de proteínas que serão secretadas ou incorporadas na membrana plasmática. Já o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos e é responsável pela síntese de lipídios e metabolização de drogas. Questão 7. A. O que é o citoesqueleto e qual é a sua função na célula? Resposta. O citoesqueleto é uma rede de proteínas que dá suporte estrutural à célula e ajuda a manter sua forma. Ele também é responsável pelo movimento celular e pelo transporte intracelular de organelas e vesículas. B. Explique a diferença entre células procarióticas e eucarióticas. Resposta. As células procarióticas são células simples e menores, que não possuem núcleo definido nem organelas membranosas. Já as células eucarióticas são maiores e mais complexas, possuindo núcleo definido e diversas organelas membranosas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, entre outras. Questão 8. A. Explique o que é a apoptose e qual é a sua importância na célula. Resposta. A apoptose é o processo de morte celular programada, que ocorre naturalmente em células que já cumpriram sua função ou que estão danificadas. A apoptose é importante na manutenção da integridade do tecido e na prevenção de doenças, como o câncer. B. O que é a matriz extracelular e qual é a sua função na célula? Resposta. A matriz extracelular é uma rede de proteínas e carboidratos que envolve as células em um tecido. Ela tem diversas funções, como fornecer suporte estrutural, regulação do crescimento celular, interação com outras células, proteção contra tensão mecânica e compressão, entre outras.